Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de futebol. Essa é a aula de número 37. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Muito bem, a aula de hoje é sobre jogadores estrangeiros que marcaram história no futebol brasileiro, que fizeram história em um clube e às vezes em mais de um clube brasileiro. E vou aproveitar e falar um pouco sobre o país de origem desses jogadores. Legal, então vou começar com a Argentina, porque diversos jogadores argentinos marcaram história em clubes do futebol brasileiro. Sim, o nosso país vizinho. E como estamos em pandemia, não podemos sair de casa, não podemos viajar, então vamos viajar um pouco através das nossas aulas, fazer uma viagem virtual. Bom, então aqui atrás de mim, uma foto da capital da Argentina, cidade de Buenos Aires. Aqui o cartão postal de Buenos Aires, o obelisco, que fica na Avenida 9 de Julho, a avenida mais famosa de Buenos Aires. Mas, como o nosso assunto é futebol, então vamos lá. E a Argentina, que tem um povo apaixonado por futebol, olha que interessante essa foto. Esses dois estádios pertencem a dois clubes rivais, dois clubes gigantes do futebol argentino e do futebol sul-americano. Aqui é o estádio do Independiente e aqui é o estádio do Racing. Como eu disse, dois clubes tradicionais. O Independiente é o maior campeão da Copa Libertadores da América, o clube que mais conquistou títulos na Libertadores. E olha que interessante como os estádios ficam próximos um do outro. Os dois estádios que ficam na Grande Buenos Aires e que são praticamente vizinhos. Imagina se o estádio do Corinthians e do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians, por exemplo, fossem assim vizinhos um do outro. Muito interessante, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre a Argentina. A capital do país é Buenos Aires. A população da Argentina é de aproximadamente 45 milhões de pessoas. Em população, é o terceiro maior país da América do Sul, atrás apenas de Brasil e Colômbia. Em área territorial, tem o segundo maior território da América do Sul, atrás apenas do Brasil. Aqui, vocês podem ver a Mafalda, personagem de histórias em quadrinhos, criada pelo argentino Quino, um verdadeiro símbolo da Argentina, mas muito famosa no mundo inteiro. E aqui, o tango, a dança típica da Argentina. Então vamos lá para os jogadores argentinos que marcaram história aqui no futebol brasileiro. Primeiro, é bom lembrar que esses jogadores estrangeiros que marcaram sua história no futebol brasileiro não necessariamente foram os melhores jogadores, digamos assim, os mais habilidosos, mas por algum motivo deixaram sua marca na história do clube, a torcida tem um grande carinho e são jogadores lembrados até hoje, que de alguma forma criaram uma identificação com esses clubes brasileiros. Então vamos começar aqui pelo jogador argentino Echevarrieta, lá atrás, jogador antigo, jogou no Palmeiras entre os anos de 1939 e 1942, foi campeão paulista em 1940 e 1942. Lembrando que antigamente os campeonatos estaduais tinham muito peso, eram muito importantes. E olha que interessante, o Echevarrieta até hoje é o estrangeiro que mais marcou gols pelo Palmeiras, com 114 gols, maior artilheiro estrangeiro do clube. Muito legal, olha que média interessante dele, 0,83 gols por partida.
Ele que marcou o primeiro gol do Palmeiras na história do estádio Pacaembu. Muito legal. Também jogou no Santos, mas ficou marcado mesmo no Palmeiras. Olha essa foto aqui do Palestra Itália, como era chamado o Palmeiras, no ano de 1941. O primeiro em pé aqui é o Echevarrieta. Muito bem. Mais um jogador argentino que marcou história aqui foi o Ramos Delgado, grande zagueiro que era chamado de xerife. E olha que moral, ele jogou no Santos entre 1967 e 1973, o Santos que tinha um timaço nessa época, era o time de ninguém menos que o Pelé. Olha o Ramos Delgado e o Pelé. Olha que moral, ele era o capitão do Peixe nessa época. Precisava ter muita moral para ser o zagueiro desse timaço histórico do Santos. Ele conquistou 4 títulos do Campeonato Paulista com a camisa do Peixe em 1967, 68, 69 e 73. Muito bem. Aqui mais um jogador, o Roberto Perfumo, que era chamado de Marechal, outro zagueiro de muita raça, habilidade, mas muita raça, um jogador de muita disposição, marcou história no Cruzeiro. Jogou no Clube Mineiro entre 1970 e 74, foi tricampeão mineiro em 72, 73 e 74 e até hoje é o segundo jogador estrangeiro com mais jogos pelo Cruzeiro. Olha essa foto aqui do Cruzeiro em 1974. Tinha um timaço também o Cruzeiro. E vamos para o último jogador de hoje. Nas próximas aulas tem mais. O último jogador de hoje é o Fijol. Ele que é considerado o melhor goleiro argentino de todos os tempos. Jogou no Flamengo em 1984 e 85, 2 anos apenas. Jogador de Copa do Mundo, disputou a Copa do Mundo com a seleção argentina. Um grande goleiro. E para vocês verem, ele não conquistou nenhum título com a camisa do Flamengo e mesmo assim é lembrado com muito carinho pelos torcedores do Flamengo. Deixou sua marca também na história do clube. E ele dizia que quando ele chegou ao Flamengo já era um jogador consagrado. E mesmo assim, ele dizia que foi uma das maiores emoções de toda a sua vida jogar no Maracanã para 150 mil pessoas. Lembrando que antigamente o Maracanã cabiam muito mais torcedores que hoje em dia. Então ele jogou no Maracanã para 150 mil pessoas, isso para ele foi inesquecível. E a torcida do Flamengo tem um grande carinho pelo Fijol, porque era um grande goleiro, o melhor goleiro de sua época. Bom, galera, para finalizar a aula de hoje, já que estamos falando de jogadores argentinos e também da Argentina, nada melhor que finalizar com essa bela imagem da Patagônia, que fica ao sul da Argentina, um destino turístico, um local na Argentina muito visitado por turistas o ano inteiro, um lugar belíssimo, como vocês podem ver pela imagem. Então, com a imagem da Patagônia, na nossa viagem virtual de hoje, encerramos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima aula. Continuaremos com a nossa viagem virtual. E se você gostou da aula de hoje, deixe sua curtida, deixe seus comentários, é muito importante para nós que vocês comentem, deixe suas críticas, suas sugestões e nos vemos na próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba e nos vemos na próxima aula. Não percam, vamos continuar nossa viagem virtual. Até lá!